A reforma administrativa chegou com muitas críticas, pela falta de robustez para muitos, e a Câmara recebeu de braços abertos, pelo menos na pessoa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e os próximos passos serão dados ao longo dos próximos dias, das próximas semanas. Nós vamos falar sobre o tema com o Marcelo Marquezini, professor de Gestão Pública e do INSPER, que é o Instituto de Ensino e Pesquisa. Professor, muito boa tarde, seja bem-vindo à Rádio Bandeirantes. Boa tarde, Zaidan, boa tarde, Ronald, boa tarde, ouvintes. Como é que o senhor recebeu, no momento... Primeiro, uma comparação. Expectativa e realidade, daquilo que se esperava diante da demora para a apresentação desse projeto e daquilo que, pelas primeiras informações, chegou na mão dos deputados, a princípio na mão do presidente da Câmara. Olha, a reforma foi apresentada depois de vários ensaios, depois de longa demora, e acabou sendo, por um lado, um conteúdo mais restrito do que foi aventado anteriormente, então tranquilizou algumas preocupações, alguns elementos que foram apresentados anteriormente foram retirados dessa proposta, como o governo havia mencionado coisas bastante estranhas, como a proibição de filiação partidária de servidores públicos, que seria uma medida bastante antidemocrática. Isso, por exemplo, foi retirado. E o que foi apresentado tem muita embalagem nova para medidas que já existem, na verdade. Então, para quem esperava uma grande mudança que fosse, de fato, uma nova administração pública, como o nome fantasia adotado, a proposta é bem mais tímida do que isso. Nesse aspecto de timidez, a questão relacionada aos vencimentos de servidores públicos é algo fundamental, não mexido e que deveria ter sido? Isso vai ser detalhado, Segundo as informações do governo federal, ainda vão ser apresentados uma série de projetos de lei posteriores para detalhar alguns aspectos. Então, de fato, nesse momento inicial, houve uma frustração por não haver um efeito significativo naquilo que o governo apresenta como a grande motivação para a reforma administrativa. Por outro lado, alguns elementos já foram apresentados que podem ter, de fato, esse efeito em gerar economias, como a proibição para uma série de benefícios atualmente existentes para servidores públicos, ainda que também haja uma grande crítica à manutenção desses benefícios por uma elite aí de servidores estatais, como juízes, altos escalões governamentais manteriam esses vencimentos segundo as informações que a gente dispõe no momento. O Marcelo Marquezini, boa tarde. Com relação ao judiciário, porque, como você frisou, funcionários do Legislativo, do Judiciário, do Executivo são atingidos. Mas há ali uma elite e, dependendo do ponto de vista, uma casta, intocada e intocável, pelo menos aparentemente, que fica à margem, dependendo inclusive do que vai acontecer dentro do Poder Legislativo, do Congresso, dentro do Judiciário, e também isso se reproduz em estados e municípios. O Toffoli, ele falou a respeito, e disse que a reforma administrativa é importante e, segundo o Toffoli, pelo menos ele disse que a posição dele, não dá para dizer que é a posição do Supremo, mas ele se disse favorável à redução do salário de juízes, promotores e defensores públicos no início da carreira. As categorias que foram poupadas aí, e na verdade parece não haver nem possibilidade legal de que sejam tocadas por esse tipo de reforma. É preciso que cada poder tome providências. E no Congresso, particularmente na Câmara, o Rodrigo Maia se diz defensor de uma proposta também que mude os atuais critérios e toque, inclusive, e acabe com alguns penduricalhos que, somados,
formam uma pequena fortuna ali de deputados e senadores. É claro que o Rodrigo Maia só pode responder pela Câmara. Você acredita que o Judiciário e o Congresso Nacional, inclusive, de certa forma, pressionados pela posição da opinião pública e por essa reforma proposta tímida, sem dúvida, que eles se mexerão na direção certa, Marquezine? Pois é, veja que curioso, né? No discurso, a gente tem a chefia dos três poderes declarando um alinhamento com os objetivos da proposta. No entanto, a proposta, como nós falamos de início, ela demorou a ser apresentada e agora, quando surge com uma série de pontos a serem detalhados, ainda de um formato bastante genérico. Eu acho que o que é preciso é um processo de discussão claro, que envolva a chefia dos três poderes e envolva também as partes afetadas, as associações de servidores, que envolvam os representantes legislativos da população, para que, de fato, se discuta como avançar nesse processo de uma reforma administrativa que racionalize os salários e que não fique só nisso, né? Porque esse é um aspecto da reforma administrativa. Tem uma série de outras disfunções que precisam ser corrigidas. E algumas das propostas apresentadas, como a proposta de mudar as condições para os novos ingressantes, mantendo as mesmas condições dos atuais servidores, elas podem trazer ainda outros problemas, né? Então, o que eu acho que é necessário é que, de fato, agora, vamos ver se começa uma discussão no processo de apreciação legislativa e da proposta de emenda à Constituição apresentada pelo Ministério da Economia, que, de fato, articule e envolva os poderes legislativo e judiciário nesses mecanismos que serão necessários, né? Eu acho que é fundamental envolver os altos escalões, né? Os próprios parlamentares, juízes, promotores, as elites de cada um do poder, ainda que não sejam quantitativamente o maior número de servidores, mas são aqueles exemplos que mais tocam, que mais sensibilizam a população. É preciso dar esse exemplo, né? É preciso que qualquer medida que afete o conjunto dos servidores públicos sejam medidas compartilhadas por esses setores. Agora, Marquezine, o projeto de lei deve ser apresentado porque não há na Constituição a proibição para a demissão por mau desempenho. No entanto, não houve regulamentação dessa autorização que a Constituição traz, né? Há uma exigência de regulamentação, essa regulamentação nunca aconteceu. Então hoje a demissão só pode ocorrer mediante um processo ali, por uma falta grave, ou até por um crime contra a administração, ou corrupção, esse tipo de coisa. E com a necessidade de haver um processo e com os recursos esgotados. E esse projeto de lei deve tratar da possibilidade de demissão por desempenho ruim, ainda que o sujeito não tenha feito nada de desonesto, mas por desempenho ruim. Você vê, primeiro, isso pode provocar uma mudança muito grande, se esse projeto de lei for aprovado, e que perspectiva você tem de como isso vai ser tratado no Congresso, um projeto de lei como esse? Então, esse é um dos pontos mais sensíveis, né, da reforma, e é estranho, né, que isso tenha uma centralidade tão grande nessa proposta, porque como você mencionou, a previsão de uma avaliação de desempenho, ela é antiga, né, ela já existe na Constituição, ela só não foi regulamentada. E é justamente na regulamentação e na operacionalização desse processo que está toda a dificuldade de uma avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho é uma excelente ideia desde que corretamente implementado, né? A gente tem uma ampla literatura, estudos em organizações, tanto organizações privadas como em organizações públicas de países que já adotam a avaliação por desempenho, que apontam que a simples implementação de uma avaliação de desempenho ela pode gerar tanto resultados positivos como negativos. E os resultados negativos são extremamente
complexos, porque envolvem favoritismos políticos, envolvem perseguições. Então, o que faz a diferença, de fato, na avaliação de desempenho é uma melhoria de gestão, né? É uma qualificação do corpo dirigente das organizações, para que a gente tenha métricas de avaliação que sejam adequadas, que sejam conhecidas e que sejam aprovadas pelo conjunto dos cidadãos e que evitem qualquer tipo de desvio de finalidade nas suas atribuições. Então depende muito mais de gestão, de uma qualificação do corpo dirigente que vai implementar essas avaliações de desempenho, do que de uma simples norma legal. A norma legal não vai resolver esse problema, e isso vai ser um processo, respondendo a segunda parte da sua pergunta, vai ser um processo que o legislativo também não vai conseguir solucionar, né? A discussão sobre como implementar uma avaliação de desempenho, ela precisa ser detalhada em cada órgão, considerando as especificidades de cada função. Isso é um processo complexo, como eu mencionei, e que depende de um diálogo muito mais amplo do que houve até agora por parte do governo federal. Aliás, Marquezine, você cita um ponto aí muito importante, porque essa avaliação não pode ser subjetiva. Perfeito, porque senão se abre essa possibilidade mesmo de o governo começar a fazer ali filtros até ideológicos, né? E aí vem outro governo e faz de novo. Quer dizer, você vai gerando uma instabilidade e as pessoas tentando se apoderar ali da máquina, né? Usando um critério que, se não tomam cuidado, se não dão a base objetiva, ele se torna subjetivo. Ah, mau desempenho, fora. Mau desempenho, fora. Tem toda a razão. Até porque nós temos milhares de funcionários públicos que trabalham muito e ganham pouco. E o problema, aquilo que inclusive habita no imaginário nacional aí, é dessa casta, né? Dessa elite, daqueles que ganham altos salários, não trabalham muito ou não devolvem à sociedade algo correspondente àquilo que recebem. Mas há milhares de funcionários públicos que são inclusive prejudicados por essa gastança da elite, não, Marquezine? Não, com certeza, né? Esse é o aspecto que me preocupa muito nessa proposta, porque eles não só propõem a implementação de uma avaliação de desempenho para o conjunto do funcionalismo, com a possibilidade de isso gerar desligamento dos servidores, que, novamente, eu acho que no mérito é uma proposta positiva, né? Mas é uma proposta que exige uma reflexão séria, um diálogo aprofundado para detalhar os critérios dessa avaliação. Sem isso, como eu falei, corre-se o risco de uma boa ideia ser perdida e gerar resultados ainda piores do que aqueles que existem hoje em dia, né? E não só eles propõem a implementação da avaliação de desempenho para os funcionários em geral, como eles estipulam, né, uma coisa muito esquisita, que é, além do estágio probatório que já existe e que também não cumpre o seu papel por uma deficiência de gestão, não uma deficiência regulatória, mas uma deficiência de gestão, eles implementam um segundo período de experiência, que é o estágio, período de experiência, em que, ao final desse período, somente uma parte dos servidores será efetivada, por meio de uma outra avaliação de desempenho. Então, veja, você faz um concurso público, que é um processo caro, demorado e ainda assim, né, limitado, que não avalia todas as questões necessárias. Esse é um processo que, por exemplo, deveria ter sido incluído na reforma administrativa e não foi, sobre as formas de ingresso no serviço público. Os concursos públicos hoje têm uma série de deficiências que não foram abordadas na proposta. Mas você faz um concurso com todos esses problemas, com todo esse investimento, seleciona um grupo de servidores, com a exigência de, ao final de um período, depois que você treinar esses servidores, que eles conhecerem a sua atividade, você vai necessariamente manter somente uma parte deles por meio de uma outra avaliação. Acho muito estranha essa proposta. Que outra avaliação é essa? Se a gente não consegue fazer bem feita uma avaliação do estágio probatório que já existe, por que vai conseguir fazer essa outra avaliação? Eu acho que isso é um convite, é uma porta aberta, escancarada,
para a existência de favoritismos políticos, né? Aqueles que vão ser mantidos, possivelmente, claro que a gente não pode afirmar, mas existe um grande risco que sejam aqueles que vão demonstrar maior alinhamento político e que vão seguir cegamente as orientações do governante de ocasião, sem prezar pela excelência técnica no desenvolvimento das suas atividades profissionais. Então, eu acho que todas essas preocupações de gestão que seriam fundamentais para a reforma administrativa, elas até agora não foram abordadas, né? Então, acho que todas essas ideias que foram apresentadas, algumas delas boas ideias, outras nem tanto, mas elas podem se perder por deficiência de gestão que já existe, né? A gente sabe que existem. Marcelo Marquezine, professor de Gestão Pública do INSPER. Marcelo, muito obrigado aí pela atenção com a Rádio Bandeirantes. A gente se fala numa próxima oportunidade. Até a próxima. Obrigado a vocês, um abraço.